Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza. Hoje, atendendo pedidos, vamos demonstrar como as variáveis em ponto flutuante são armazenadas na memória. É algo bem bacana para você conhecer como funciona isso por debaixo dos panos, por assim dizer. Você que gosta dessa área, deixe seu like e se inscreva por aqui, acompanhe o nosso conteúdo. E esse vídeo é um oferecimento da Raiza, raiza.com.br, para você turbinar o seu laboratório de eletrônica. E nas suas compras na Raiza, utilize o cupom WRKITSRAIZA para 7% de desconto em toda a loja. Vamos para o vídeo de hoje? Segura aí! Uma solução muito boa para você desenvolver placas de circuito impresso a nível profissional é o Altium Designer. Acesse na descrição o link para você, assinante WR Kits, baixar hoje a versão Trial e começar a utilizar este software incrível que tem simulação, análise. Também você pode desenhar os seus esquemáticos e, é claro, fazer a placa de circuito impresso profissional do seu projeto. Testando aí e gerando os arquivos Gerber para mandar fabricar. Também tem integração com a Octopart para você desenvolver aí, pesquisar componentes em tempo real durante o desenvolvimento. E veja também o Altium 365. Os links todos estão na descrição para você conferir. Altium Designer, veja e aproveite o link exclusivo para você, assinante WR Kits. Iniciei aqui um projeto no CodeBlocks para testarmos a questão de armazenamento de números em ponto flutuante. Na linguagem C, nós sabemos que eu declaro o tipo float para números de ponto flutuante, ou seja, reais com casas decimais de 32 bits, e o tipo double para 64 bits. Como isso é armazenado de fato na memória, é uma dúvida frequente da galera, então estamos trazendo esse conteúdo para você. Eu vou explicar na aula de hoje. Primeiro passo é criar aqui um software que vai gerar um arquivo binário, onde vamos armazenar estes números. Com isso, utilizando um leitor binário, eu consigo ver como estas variáveis são armazenadas de fato na minha memória. Então, eu utilizo o file para um arquivo, então criei um ponteiro para um arquivo, e eu já vou utilizar aqui a função fopen. Eu vou chamar de file.bin, write bin, ou seja, eu abri um arquivo file.bin para uma escrita em binário. É sempre interessante, uma boa prática, testar esse ponteiro para ver se ele não está apontando para nulo, então faça esse if aqui. E caso esteja, então eu vou informar isso, ocorreu um erro e eu saio do programa. Também já vamos lembrar de dar um fclose para fechar este arquivo no final. E se der tudo certo, eu vou dizer que o arquivo foi gerado com sucesso, foi criado com sucesso. Então, criamos o arquivo com sucesso. Ok, agora eu só preciso escrever alguma coisa nesse arquivo. Então, eu posso declarar aqui, vamos começar com o tipo char, que armazena um byte, como sabemos. Eu vou chamar de values. Vamos utilizar aí 5 elementos e eu vou já inicializar este array com os valores, para ficar bem intuitivo, 1, 2, 3, 4 e 5. E eu quero escrevê-los na memória neste arquivo file.bin. Eu utilizo, por exemplo, fwrite para isso. Vamos dar um fwrite dos valores, então, deste vetor aí de char. Qual o tamanho? Size of de char. Quantidade de elementos, 5. E aí o meu ponteiro, f. Se eu fiz tudo certo, está compilando aí, sem erros e sem avisos. Rodei o meu software, o arquivo foi criado com sucesso, pelo menos é o que informa para nós. Está aqui na pasta, de fato temos um file.bin, eu vou utilizar esse leitor binário que eu desenvolvi aqui, para fazer a leitura rápida do arquivo, e aí está, nós temos 5 bytes aqui, estão vendo? O tamanho do arquivo 5 bytes,
números 1, 2, 3, 4 e 5. Então, bem bacana, assim que armazenamos estes bytes na memória, e assim que eles são de fato armazenados quando nós declaramos esta variável do tipo char. Agora nós vamos testar outro tipo. Então, para isso eu só modifico aqui, por exemplo, o short, que é o inteiro de 16 bits. Então, rodando de novo, sucesso, leitura binária, file.bin. Veja que agora temos 10 bytes. Por que isso? Porque o tipo short ocupa, cada variável short ocupa 2 bytes. Como eu tenho 5 delas, resultou em um arquivo de 10 bytes. Veja que ele armazena no sentido contrário aqui, ó, 0001. Ok. 0002, o mesmo para o 3, o 4 e o 5. Então, tudo está fazendo sentido. Vamos fazer mais um teste aqui, utilizando o int, para ver o que acontece. Vamos gerar o arquivo, vamos ler o arquivo. E agora estamos com 20 bytes, porque cada int está ocupando 4 bytes. Então aqui está o 1, veja que é inverso, o sentido, 00000001, o mesmo para o 2, o 3, o 4 e o 5. Até aí, tudo intuitivo, tudo como o esperado. Mas se eu modificar para float, por exemplo, agora são números reais que admitem casas decimais. Como vamos ver isso na memória? Rodando o software aqui, gerando o arquivo de novo. Vamos fazer a leitura do mesmo. Olha só que interessante. Estamos ocupando 20 bytes, o que nos diz que cada float ocupa 4 bytes. São 5 floats que eu tenho neste arquivo. No total 20 bytes, então cada um ocupa 4 bytes. Só que o número 1 está me indicando aqui 3F800000. O 2, 40000000. O 3, 40400000 e assim por diante. Então veja que não são valores intuitivos. Eu lendo este arquivo direto eu não consigo informar o que de fato está armazenado na memória. Interessante isso. Como funciona esse armazenamento do tipo float? Eu vou mostrar para você. Eu fiz aqui um PDF bem rápido para explicar para vocês o padrão que é o mais utilizado nesse tipo de armazenamento, que é o I3E754. Eu já aproveito para indicar a todos o nosso curso de linguagem C definitivo, para você se aprofundar nesta linguagem, e também tem C++, o curso completo. Ambos os links eu deixo na descrição. Invista nesse conhecimento e estude a fundo estas linguagens que são fundamentais para você trabalhar aí na área. A codificação se dá da seguinte forma. O float, como vimos, é 32 bits e ele tem uma precisão de 24 bits. E o bias de 127, que é utilizado para calcular o ESP aqui de 8 bits. Já vamos ver depois. Então eu tenho 1 bit de sinal, que é esse primeiro bit, 8 bits aqui, que vão ser determinados depois, esse ESP, e aqui esse frac de 23 bits. Essa é a codificação para um float de 32 bits. Então organizo desta forma. Observe que a precisão é 24 bits, você já vai entender o porquê. E aí o double, que são 64 bits, tem uma precisão de 53, veja que aqui é 52, você já vai entender porquê. Aqui são 11 bits e o bit de sinal. E o bit de sinal, sabemos que 0 é positivo, quando tiver 0 aqui é um número positivo, quando tiver 1 é um número negativo. E o bias dele é 1023 para esse cálculo aqui. Então o ESP codifica o expoente E, que é determinado a partir do próprio número. O frac aqui codifica a mantissa M, que vem neste campo aqui.
e o S é o bit de sinal. Então vamos logo para exemplos práticos. Eu já adianto a vocês que tem bastante teoria envolvida nisso, você pode pesquisar e se aprofundar um pouco mais aí na internet, no Google, pesquise e veja alguns artigos mais detalhados, mas eu vou trazer direto exemplos práticos só para você entender a mecânica de como os números são armazenados, seguindo o padrão aqui 3S754, que é o mais utilizado. Então, por exemplo, o número 741 decimal, um float. Vamos supor que eu criei uma variável, está ali no meu vetor, o 741, como um tipo float. Eu até já vou fazer aqui no software 741 e os demais eu vou deixar zerados. De cara eu já adianto a vocês que o 0 é armazenado como 0. 0000, tá certo? Então quando tem o 0 ele armazena direto como um 0, é um caso particular. Existem outros também, você pode se aprofundar aí nos artigos, tá certo? Então 741 ou 741.0 acaba sendo o mesmo número. Eu vou deixar 741 aqui, eu vou preencher os demais elementos com 0, depois vamos ver se o resultado fecha com a nossa teoria. Conversão binária, sucessivas divisões por 2, aqui eu representei assim, para facilitar aqui no arquivo, até que eu chegue em 1. Então 741 dividido por 2, 370,5. Como tem resto, eu coloco 1 ali na posição. Pego 370, divido por 2, 185, não tem resto, dá 0. 185 por 2, 92,5, tem resto, dá 1, e assim por diante. Você já aprendeu a fazer isso provavelmente. Cheguei em 1. Fui dividindo até chegar em 2 sobre 2, que deu 1. Então esse 1 é o primeiro dígito aqui binário, do 741, e eu sigo na sequência inversa aqui para obter o seu equivalente binário. Então 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Então esse é o 741. Já coloquei aqui, 741 decimal, dá 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1 em binário. A minha mantiça é trazer esta vírgula, que está aqui no final, pois veja que eu não tenho, é 741,0, eu represento como 741, então a minha vírgula está aqui bem no final, eu trago aqui, para manter esse 1. E esse 1 é o bit que será implícito naquele campo de 23 bits, por isso que eu tenho uma precisão de 24 bits. Esse 1 sobra, ele não aparece no registro, mas é entendido que existe esse 1 mais significativo ali, justamente para ter uma precisão maior. E o mesmo vale para o tipo double, só que aí a precisão, como vimos lá, é de 53 bits. Veja que aqui o campo é para 52, mas tem aquele 1 implícito. E o mesmo para o float de 32, ele tem uma precisão de 24 bits, aqui tem 23, só que sempre haverá um 1 aqui implícito, que é esse 1 aqui. Sobram 9 dígitos, então o meu expoente é 9. Então esses 9 dígitos vêm para cá. Esse campo frac eu completo à direita com zeros, então eu pego estes dígitos aqui, o 1 está implícito ali, lembre disso, então esses dígitos estão aqui. Completo com zeros até fechar 23, então temos 23 bits aqui, esse já vem para esse campo, como você pode ver. E o ESP é calculado com o E mais o bias do float, que é 127. Então, 9 mais 127, 136 em decimal, e aí eu converto para binário. Eu posso utilizar uma calculadora ou esta mesma técnica de sucessivas divisões por 2. Dá duas vezes aqui 1000, ou 1000, 1000, tá certo? 1000. Já vem para cá o número, ó. E como 741 é positivo, o sinal é 0. Então, juntando estes 32 bits aqui, está aqui embaixo,
E separando eles de 4 em 4, eu posso converter para hexadecimal. Então aqui 0100, 4, 0100, 4, 0011, 3, 1001, 9, 01004, o resto tudo 0. Então o 741 vai ser armazenado assim. O 741 em float é armazenado 44 hexa, 39 hexa, 40 hexa, 00 hexa. E começa pelo 00 aqui, no meu arquivo. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos rodar o software aqui. Rodando o software. Criamos o arquivo com sucesso. Vamos fazer a leitura. E aí está, ó. 44394000. Está aí o nosso 741 armazenado na memória, e é assim que ele é armazenado, seguindo esse passo a passo que eu demonstrei. E o resto deu 0 aqui, pois os demais números float ali no nosso array são 0, como eu disse. 0 é um caso particular que vai resultar em 4 bytes em 0. Certo? Vamos ver mais um exemplo agora. Segundo exemplo, peguei aqui o 42,25. Veja que agora já temos números depois da vírgula. Então eu converto o 42, que é o meu inteiro, com sucessivas divisões, seguindo aquela técnica, dá 1, 0, 1, 0, 1, 0. E o 0,25 são sucessivas multiplicações até chegar em 1. Então assim eu determino o binário da minha parte fracionária. Então 0,25 vezes 2 deu 0,5. Coloco um 0 aqui. 0,5 vezes 2 deu 1. Coloco um 1 aqui e faço a leitura nesse sentido. Então é 0,01. É o equivalente binário do 0,25. Então, nós concluímos que o 42,25 decimal é 101010 do 42, vírgula 01 do 0,25. E eu faço agora aquele mesmo passo a passo que eu demonstrei antes. Mantiça, o 1 implícito, vírgula 01010, os valores que eu tenho aqui. Então esse é o meu expoente, tem 5 dígitos, por isso aqui deu 5, destaquei em vermelho, e esse 01 aqui no final. Então eu preencho o meu campo ali, do frac com 0101, 001, está aqui, 0101, 001, e o restante com zeros até completar 23 bits. Está aqui o campo. O meu ESP eu calculo com o expoente mais o 127. Então 5 mais 127, 132, que eu converto para binário, deu 10000100, que veio para cá. E é um número positivo, então vem 0 aqui no bit de sinal. Junto tudo, aqui, converto para hexadecimal, 42290000. Coincidentemente, aqui deu 42 também, só que veja que é hexa. Então é 42 em hexadecimal. Mas deu essa coincidência aqui. Não se prendam nisso, tá certo? Mas estes são os 4 bytes que vão representar o número 42,25 decimal na memória. Será que é isso mesmo? Vamos substituir aqui 42,25, gero de novo, feito, leitor, e é isso, ó, 42,29,00,00. Maravilha! Então nós temos 2 exemplos já funcionando perfeitamente. Tenho mais um exemplo aqui para concluir, que é o número com um pouco mais casas depois da vírgula, menos 73,15625. Primeiro convertemos o 73 em binário, dividindo sucessivamente até chegar em 1. Resultou em 1001,001, como você vê aqui. E depois convertemos o 0,15625 com sucessivas multiplicações. Então multiplico por 2, deu 0,3125. Vem 0 aqui. Multiplico ele por 2, deu 0,625.
0 aqui no campo. 0,625 vezes 2 deu 1,25. E aqui está o detalhe, eu passei de 1. Então o número está maior que 1. E eu preciso atingir o valor 1. Para que eu atinja o valor 1, eu vou considerar só o 0,25 na próxima iteração de multiplicação por 2. E eu atribuo 0 aqui neste campo, para o meu binário. Então essa é a mecânica de converter as casas decimais em binário. Então 0,25 vezes 2 dá 0,5. Então resultou um campo 0, pois não passou de 1. E 0,5 vezes 2 deu 1. Completou aqui o último 1. Então o binário para 0,15625 é 0,00101. O nosso número completo aqui, menos 73,15625, resultou em 1001001,00101. Então esse é o binário. Mantiça, 1 fica implícito, eu trago a vírgula para esse ponto, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos destacados em vermelho, o expoente é 6, e os depois da vírgula vem aqui para o final. Pego este termo aqui e coloco aqui 00, 100, 100, 101 e completo com zeros até dar 23. Temos esse campo completo. O ESP eu calculo com 6 mais 127, deu 132, na realidade 133. Deixa eu só verificar se está certo esse binário. Aqui eu coloquei 132, mas aqui está certo, ó. Então só tem esse errinho. 127 mais 6 dá 133, que dá 10000101, que está aqui. 10000101, certo? É 133. E aqui o bit de sinal agora é 1, porque é um número negativo. Juntando tudo, converto aqui para C2925000, que está aqui. Vamos ver se é isso mesmo, então 73,15625. Vou colocar aqui 73,15625 negativo. Gerar o arquivo de novo. Feito. Fazer a leitura. E é isso que temos aqui, C2925000. Tá aí, ó. Show, né? C2925000, armazena o número menos 73,15625. Espero ter ajudado vocês. É uma aula aí para você entender o que ocorre por debaixo dos panos com o armazenamento de números com casas decimais. Vale destacar também que existe números que não terão a precisão absoluta. Aqui eu trouxe exemplos para ficar didático de números que fecham com a precisão certinha. Mas, por exemplo, se você tentar fazer o cálculo de 0,2, vai ver que precisa mais iterações e aí acaba dando um arredondamento na realidade. Então, fica a dica aí para você estudar mais se você tiver interesse de ir mais a fundo nesse conteúdo. Mas o passo a passo, acredito que foi compreendido na aula de hoje. Concluímos mais um vídeo em parceria com a Raiza. Muito obrigado por assistir como sempre. Se inscreva no canal, seja membro WR Kits, veja aqui embaixo e maratone os nossos vídeos. Um abração e até o próximo vídeo.